Ganhador da loteria é sequestrado e encontrado morto horas depois. O homem é morador do Jardim Rosolém e foi sequestrado ontem. Hoje pela manhã, ele foi encontrado sem consciência na saída da SP-101 para a rodovia dos Bandeirantes. É este aqui. Eu já tenho em minhas mãos o boletim de ocorrência deste crime que aconteceu na realidade hoje de manhã na cidade de Hortolândia. Ao vivo eu tenho daqui a pouco a Letícia Miyamoto na porta da delegacia trazendo as informações completas para você que acompanha a gente. De tamanha repercussão em todo o Brasil, ganhador da Mega Sena, equivalente a quase 50 milhões de reais, que foi encontrado com vida, foi socorrido ao Hospital Mário Covas e morreu. Causa da morte: traumatismo craniano encefálico. O irmão diz o seguinte aqui, a Letícia já deve ter essas informações completas também. A vítima saiu de casa pela manhã para caminhar no bairro como normalmente fazia com frequência, saindo apenas com carteira e documentos. No final da tarde, isso relata o irmão, ele estava sem celular e não fez nenhum contato. Decidiram então por registrar uma ocorrência de desaparecimento na delegacia eletrônica. Mas no primeiro momento, por falta de informação, acabou sendo recusado este boletim. Logo pela manhã, a doutora Moira, com mais informações, conseguiu registrar o BO junto à delegacia. Agora, o que chama a atenção aqui, Letícia, é que o gerente do banco conta que por volta das 2 horas da tarde, foi solicitada uma transferência de 3 milhões de reais para uma conta. Mas como o gerente está de férias e faltou a confirmação de alguns dados do Jonas, essa transferência não foi realizada. É isso, não é, Letícia? Isso mesmo, Orlando. São informações muito importantes para a polícia agora, para saber exatamente de quem era essa conta e quem estaria tentando, se era a mesma pessoa que estava com ele, se era o destino dessa transferência. Quando o Jonas saiu de casa ainda ontem pela manhã, o comportamento não chamou a atenção da família. Eles disseram que ele saía, costumava sair mesmo, ele conhecia bastante gente do bairro, era bem querido pelos moradores, mas já pela tarde, quando ele não voltou para casa, aí sim chamou a atenção da família. Eles chegaram a vir aqui até a delegacia, tentaram registrar o boletim de ocorrência, mas ainda eram poucas informações. Agora, depois que tudo isso aconteceu, depois que o Jonas foi encontrado na estrada, foi levado para o hospital e teve a morte confirmada, eles tiveram acesso a essas informações das transferências. Uma transferência tentou, inclusive pelo celular, que chamou bastante atenção, que o celular não foi encontrado. O celular supostamente não estava com o Jonas. Mas uma conversa, que ainda não foi divulgada também, entre o Jonas e a gerente do banco, ele estaria tentando fazer uma transferência com um valor muito alto, um valor aí de 3 milhões de reais. Essa transferência não foi autorizada justamente pela falta de informação. E depois de tudo isso, as pessoas supostamente que estavam com ele conseguiram fazer transferências em valores mais baixos, mas ainda assim que chamam a atenção. Uma transferência de um pouco mais de 18 mil reais e também 2 saques, cada saque no valor de R$1.000. A polícia já trabalha com a hipótese de ter sido sim um crime premeditado, mas os familiares, parentes, amigos, testemunhas, chegam a levantar o questionamento se seria um crime de uma quadrilha ou alguém próximo a ele, justamente pelo comportamento, de acordo com a polícia, que é considerado até mesmo amador, porque eles tentaram fazer essa transferência num valor muito alto, de 3 milhões, e depois em valores tão baixos. Eles inclusive chegaram a ir até locais que são filmados por câmeras de segurança. A transferência que teria acontecido em uma própria agência bancária e também locais que foram filmados, inclusive confirmados que possuem imagens aí de circuito de segurança. No momento que ele foi deixado na estrada, na alça de acesso na entrada de Hortolândia, na rodovia Bandeirantes, a polícia confirmou que tem sim uma imagem que mostra um veículo deixando o Jonas nesse local, nesse endereço, e depois saindo, fugindo exatamente pelo mesmo trecho pela rodovia. Essas imagens ainda não foram divulgadas, mas que com certeza têm informações essenciais
para a investigação da Polícia Civil para entender se era uma pessoa, duas pessoas, se seriam pessoas reconhecidas, inclusive, pelos familiares, né, pelos amigos. Se eles vão conseguir olhar essas imagens e reconhecer quem estava com o Jonas. Letícia. Quando ele foi socorrido, ele ainda estava... Oi, Orlando. A Letícia, nesse momento, ao vivo na delegacia de Montemor, alguma movimentação aí deste caso? O delegado parece que tem alguma advogada aí dentro da delegacia prestando depoimento neste momento para o delegado de polícia da cidade de Hortolândia? Sim, Orlando, eu vou pedir aqui para o André Flauzino aproximar de novo para mostrar a movimentação em frente à delegacia. E a gente teve a informação que realmente tem pessoas familiares e também advogada prestando depoimento neste momento. Não são essas pessoas que estão aqui em frente, né, na entrada da delegacia, mas naquela porta preta, ali é onde as pessoas estão ali dentro. Inclusive, a gente está exatamente no ponto que a gente vai conseguir ver qualquer movimentação que tenha aqui entrada, a saída de alguém. Inclusive, é a porta que dá acesso diretamente à sala do delegado. Um policial civil saiu aqui agora há pouco e ele me confirmou que essas imagens estão sendo apuradas. Eles estão procurando essas filmagens justamente aí pela Autoban, imagens registradas pela própria concessionária. Então, eles estão juntando todas as informações deste caso para entender quem estaria envolvido, quantas pessoas eram e por onde eles passaram. Uma informação muito importante, Orlando, que chamou a atenção não só das pessoas relacionadas, né, ao Jonas, como também dos policiais envolvidos aí no caso, é que essa conversa, essa suposta transferência que tentaram fazer do celular, né, da conta bancária do Jonas para essa pessoa que não foi identificada, teria acontecido por um celular, mas os familiares disseram que ele saiu sem um aparelho de casa. Então é uma informação muito estranha, né, chama bastante atenção de como eles conseguiram conversar com a gerente do banco do Jonas. Inclusive, algumas testemunhas não descartam a possibilidade se tinha alguém com ele, de ter passado na residência do Jonas, né, da casa dele e da família, e terem buscado esse aparelho para justamente conseguir fazer as transferências. Como ele costumava sair de casa, né, ele conhecia bastante os moradores ali da região, ele saía sem um aparelho, costumava sair pela manhã mesmo, era uma coisa comum, como eu disse no início. Então, ele podia realmente sair sem um aparelho, né, não foi algo que chamou a atenção da família. Mas agora essa conversa, essa transferência que teve aí essa conversa com a gerente para realizar a transferência de 3 milhões, a família ainda não sabe explicar como que eles conversaram, como que eles tiveram acesso a isso. Depois que todo o caso repercutiu, os moradores do bairro ficaram sabendo, os familiares também vieram aqui à delegacia. Um ponto muito importante que foi levantado pelas pessoas próximas ao Jonas é que ele era uma pessoa bastante conhecida, né, que vários moradores também ali do mesmo bairro sabiam que ele tinha recebido esse prêmio, um prêmio bem alto, né, e quase 50 milhões há 2 anos. Ele tinha uma quantidade muito alta ainda de dinheiro na conta, né, claro, e todos os moradores sabiam disso. Então essa informação preocupa muito a família, se teria sido algo premeditado, alguém próximo a ele que possa ter tentado realizar essas transferências e ter feito algo contra o Jonas. Uma informação ainda também que a gente não soube confirmar, ainda está sendo apurado aqui na delegacia, é o que teriam feito com o Jonas para ter causado o traumatismo craniano. Ainda não sabe quanto tempo, né, exatamente ele ficou ali supostamente com esses criminosos. Quando ele foi encontrado, ele ainda estava consciente. Então ele chegou no hospital consciente, foi rapidamente para o pronto-socorro e ele pode ter passado alguma informação, pode sim ter dito algo para a equipe médica.